Abra a Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leiamos verso 1 até 10. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho do Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, por tua própria graça e misericórdia manifestada em teu Filho Jesus Cristo, em nosso favor, é que estamos hoje em tua presença. É que podemos viver esta vida corandel de maneira consciente de que vivemos em tua presença, debaixo da tua autoridade, e que o nosso viver é para a tua glória. É por causa da tua graça que assim estamos e assim vivemos. Nessa noite, Senhor, em que a tua palavra será proclamada, anunciada, eu peço que o Senhor nos envolva com o teu Espírito Santo. Já pedimos isso enquanto cantávamos, mas te pedimos mais uma vez, falando em oração. Envolva-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Precisamos do teu Espírito Santo. Eu preciso para comunicar a tua palavra e para que o meu coração seja submisso a ela em obediência. Que o teu Espírito Santo seja sobre os ouvintes nessa noite, para que ouçam, compreendam, recebam e também recebam graça do Senhor para praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Podem sentar-se. Não estava no que essa licença é toda semana. Irmãos, como praticamente todos sabem, desde o ano passado a gente vem expondo, fazendo exposições sobre um tema geral, que é viver a vida diante de Deus, sob a autoridade de Deus e da glória de Deus. Este ano nós temos mantido um enfoque nesse aspecto de viver para Deus, o viver para Deus sob a autoridade de Deus. E escolhemos
escolhemos como corpo pastoral esse texto do Sermão do Monte, porque entendemos que é um dos melhores, se não o melhor texto que nós temos das Escrituras, para nos ensinar como viver sob a autoridade de Deus. E nesse sermão já vimos vários blocos de discursos. O primeiro deles é que o sermão é para discípulos. Vimos isso em mais de um sermão. Depois, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 12 até o versículo 25, foram feitas várias exposições sobre as características do discípulo de Cristo. E vimos que essas características são disposição para a arrependência, para renunciar e disposição para aprender. E já há alguns dias e meses, nós estamos fazendo exposições sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que foi intitulada como sendo o caráter dos discípulos de Jesus. É preciso entender que as bem-aventuranças são um conjunto de virtudes que compõem, de fato, o caráter do discípulo de Jesus. E todo discípulo de Jesus, ele tem essas virtudes, essas qualidades. Eu disse, todo discípulo de Jesus tem essas virtudes. Em alguma medida, essas virtudes, ela está presente na vida de todo aquele que é discípulo de Jesus. Talvez uma virtude se sobressaia mais do que outra, mas todas elas estão presentes na vida daquele que é discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, ele é ao mesmo tempo um pobre do Espírito, uma pessoa que chora pela sua condição, é alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça. Ele é ao mesmo tempo misericordioso, limpo de coração, pacificador e alguém que é perseguido por causa da justiça. Todas essas qualidades e virtudes compõem o caráter do discípulo de Cristo. E nessa noite, dando continuidade às nossas exposições, eu estarei falando sobre a sétima bem-aventurança. Bem-aventurado ou bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu estarei então falando sobre os discípulos como pacificadores. Os discípulos como pacificadores. Todos os discípulos de Cristo são pacificadores. São agentes de Deus para manter a harmonia entre Deus e os homens. São agentes de Deus para manter a harmonia ou para restaurar o relacionamento entre as pessoas. São pacificadores. E eu quero começar nesta noite falando sobre quem são os pacificadores. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Mas quem são essas pessoas? Quem são os pacificadores? Eu entendo que uma das melhores maneiras da gente descrever o que é alguma coisa é descrever o que esta coisa não é. Sempre que a gente mostra o que não é determinada coisa, isso vai elucidar o nosso entendimento, ou vai nos deixar ver com mais clareza o que aquela coisa é. O que são os pacificadores? Ou quem são os pacificadores? Eu quero começar esse sermão nessa noite dizendo, e quero deixar claro que nessa noite também eu falarei basicamente sobre isso, sobre quem não são os pacificadores. E na próxima semana, permitindo Deus, estarei falando
ativamente sobre quem são os pacificadores. Então, quem não são os pacificadores? Em primeiro lugar, os pacificadores não são pessoas que fogem de todo e qualquer tipo de conflito. O pacificador não é um pacifista que aconteça o que acontecer, ele sempre está disposto a fugir de conflitos. É verdade que um pacificador ele fará muitos esforços para fugir de conflitos. Essa é a natureza, esse é o caráter do pacificador. Mas não é verdade também que sempre ele vai fugir de conflitos. Não é verdade que às vezes, ou é verdade que às vezes ele não vai conseguir fugir de conflitos. Isso também faz parte da natureza do pacificador. Os pacificadores, a eles pode ser aplicado uma parte de um ditado muito conhecido, que diz o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga. E isso se aplica aos pacificadores. Eles dão um boi para não entrar numa briga. E eu diria mais, eles são capazes de dar uma boiada para não entrar numa briga. Mas às vezes, mesmo assim, eles não conseguem evitar conflitos. E por que os pacificadores não conseguem, às vezes, fugir de conflitos? Em primeiro lugar, porque os pacificadores, acima de tudo, eles são discípulos de Cristo. E as exigências do discipulado, muitas vezes, implicam em conflitos. Não tem como a gente viver como um verdadeiro discípulo de Cristo e não se envolver, às vezes, em algum conflito na vida. Repito, embora, obviamente, a natureza e a característica do pacificador seja de manter a paz, de promover relacionamentos pacíficos, às vezes não tem como fugir de conflito. A gente pode ver isso exemplificado aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus fala sobre a natureza da sua missão e fala sobre as exigências do discipulado. Abra comigo em Mateus, capítulo 10, versículos 34 em diante. E veja como as exigências do discipulado algumas vezes nos levarão a nos envolvermos em conflitos de relacionamento, aqueles relacionamentos que deveriam ser os mais pacíficos. Às vezes nos envolveremos em conflitos, em relacionamentos do nosso próprio lar, na nossa própria família, em consequência da exigência que Cristo faz para sermos seus discípulos. Versículo 34, do capítulo 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está falando aqui da natureza da sua missão evangelística. A missão evangelística de Jesus, a missão de Jesus de nos resgatar, de nos restaurar para Deus, é uma missão que às vezes, em vez de trazer paz, ela vai trazer conflito, ela vai trazer espada. E as exigências de um viver sob a autoridade de Deus, de um viver como discípulo de Cristo, às vezes vai, em vez de nos fazer fugir de conflito, vai ser a causa de algum conflito, de alguma divisão. Veja o que diz o versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Algumas vezes, a nossa
reconciliação com Deus, a nossa conversão a Cristo, vai implicar em conflitos. Às vezes vai implicar em conflitos da família. Quantos de nós aqui viemos, ou quantos aqui vieram de tradição não cristã, não protestante, em relação à sua fé? E por causa da sua conversão ao verdadeiro Evangelho, isso trouxe conflitos na família. Isso trouxe conflito com o pai, conflito com a mãe, conflito com os parentes. Graças a Deus, essa não foi a minha situação. Mas às vezes, não tem como fugir dessas coisas. A missão de Jesus, a missão resgatadora dele em relação à nossa vida, às vezes vai trazer conflito em relação às nossas, ou às tradições religiosas da nossa família. Às vezes traz conflito seríssimo. Quem vem de tradições de outras religiões, como religiões orientais, às vezes esse conflito significa rompimento total com os relacionamentos familiares. Quem é convertido do muçulmanismo, quem é convertido do hinduísmo, do shintoísmo, essas religiões orientais, as do budismo, às vezes converter-se a Cristo implica em conflito total com os familiares. Às vezes implica em rompimento de todos os relacionamentos familiares. Às vezes filhos têm que ser deserdados. Eu conheci a história de um moço africano, que era filho de um embaixador africano, de religião africana, e por causa da sua conversão, o seu pai o desertou. Eu conheci esse moço quando já era pastor, mas o conflito foi tal que o pai, que pagava a faculdade, o tirou da faculdade. O pai tirou todos os direitos e privilégios do filho. Ele contou a história que chegou a uma situação tal que de filho de diplomata chegou a mendigo, mesmo sendo cristão, a pedir coisas na rua e até, por causa da muita fome, comer comida no lixo para poder saciar a própria fome. Às vezes, a missão de Jesus, a missão de salvação, de conversão da nossa vida a Deus, vai implicar em conflitos, em espada. E nós precisamos estar atentos, porque se isso for necessário, isso às vezes são exigências do discipulado de Cristo. Mas nem sempre a situação chega a tal, sobretudo em nosso contexto, em nosso país. Às vezes a situação não chega a tal em nossos dias. Até porque o que se prega em nossos dias é que tanto pais, quanto filhos, quanto parentes, sejam muito tolerantes à religião de cada um. E às vezes isso evita alguns conflitos. Mas o chamado de Jesus nem sempre é um chamado que vai nos fazer viver pacificamente. Embora o discípulo de Jesus seja o pacificador. Veja, continue vendo comigo ali no capítulo 10. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. Quem todavia perde a sua vida, por minha causa, achará. A exigência do discipulado vai nos levar a ter conflitos familiares. Porque as exigências para seguir Jesus são exigências para também amarmos a Ele mais do que a nós mesmos. Amarmos a Ele mais do que a nossa vida e amarmos a Ele mais do que a nossa família. Amarmos a Ele mais do que a nossa esposa, em algumas vezes. Eu me lembro de uma situação de um homem cristão, muito comprometido com o Evangelho. Eu, inclusive, fui pastor dele. E ele chegou para mim, pedindo conselho para resolver um conflito entre ele e sua esposa.
E qual era a razão do conflito? O fato de ele ser um cristão comprometido e da esposa dele, apesar de estar tanto tempo e tantos anos na igreja, não ser uma pessoa convertida e nem comprometida. E ela chegou um momento da sua vida de não convertida, que não queria mais saber de Deus, das coisas de Deus, de caminhar com Ele para a casa do Senhor, de cultuar a Deus, não queria mais caminhar com Ele nesse sentido. E o pedido dela foi: olha, se você me ama, então é o seguinte, vá uma vez para a igreja, eu deixo você ir, e outra vez você vai comigo para o barzinho. Eles moravam no canto do outro, e diziam: a gente vai curtir a vida, aproveitar. Se você me amar, você vai fazer isso. Ele chegou e disse: pastor, o que eu faço? Olha, você sabe o que tem que fazer. Era duro, mas ele sabia. Ele sabia que tinha que amar mais o Senhor do que a sua esposa. Nesse sentido que ela estava pedindo para ser amada, de deixar, ele tinha que amar mais a Deus, mantendo o compromisso dele de ir cultuar a Deus no dia do Senhor, em vez de amar a esposa para ir com os barzinhos e ir aos barzinhos com ela no dia do Senhor. As exigências do discipulado, às vezes, vai nos levar a ter conflitos com a nossa própria esposa. É verdade que essas situações são raras. São raras, mas elas podem acontecer. Acabei de dar um exemplo. As exigências do discipulado vão nos levar a ter conflito com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos querem exigir coisas de nós, que para nós agradarmos a Ele, nós teremos que pecar contra Deus, não agradar a Deus. Às vezes nossos filhos terão um comportamento dentro dos nossos lares, que nós como pai teremos que ser muito firmes e dizer para ele que enquanto ele estiver submisso à autoridade de pai e de mãe dentro de casa, ele tem que se submeter aos ensinos, às instruções do pai. E às vezes fazer isso gera conflito. Às vezes fazer isso faz com que filhos manifestem ainda mais a rebeldia do seu coração. Às vezes faz com que filhos saiam de casa. Isso aconteceu comigo quando não era cristão. Eu queria viver com os meus pais, mas eu queria fazer aquilo que desce na minha cabeça. Eu queria contrariar algumas normas e algumas regras do lado dos meus pais. E a minha mãe chegou para mim e disse: filho, eu te amo muito, você é muito bem-vindo nessa casa, mas para você continuar vivendo nessa casa, você tem que seguir essas regras. Se você não quiser seguir essas regras, essas normas, minha mãe disse assim para mim: a porta da rua é a serventia da casa. Eu fiquei tão mirado e revoltado, que de fato eu arrumei as minhas trouxas, literalmente as minhas trouxas, e saí de casa. Mas, como diz um ditado antigo, os pés levam, a barriga atrás. E a minha barriga me conduziu ao arrependimento. Não arrependimento de todos os meus pecados, mas pelo menos de viver seguindo algumas regras e algumas normas da casa dos meus pais. Eu tenho uma filha adulta que mora sozinha. Um dia desses ela chegou para mim e disse: pai, eu gostaria de voltar a morar com o senhor novamente. Conversei com Mônica, que é minha esposa, mas não a mãe dela. Mônica concordou e disse: sim filha, você pode vir morar com a gente. Você é bem-vinda nessa casa, eu te amo. Agora essa casa tem regra, você tem irmãos menores e você não é uma pessoa cristã. E eu, filha, eu vou ser sincero, eu não vou controlar a sua vida, você já é maior de idade, desse portão para fora, mas do portão para dentro tem normas. E para você viver aqui nessa casa, você é muito bem-vindo. Eu quero dizer isso, da filha, você é muito bem-vindo, eu amo você. Mas
você tem que se submeter a algumas normas da palavra de Deus aqui dentro. Eu citei algumas normas para ela, não eram grandes exigências. Mas tipo, você, durante a semana, não pode passar das 10. E final de semana, mesmo sendo adulta, não pode passar de meia-noite. E filha minha, debaixo da minha autoridade, não dorme fora de casa. Isso foi suficiente para que ela disse: pai, assim não dá. O senhor está me tratando como se eu fosse criança. E de fato ela saiu. Ela não ficou em casa. Mas o que eu quis mostrar para ela? Que eu amava, mas que eu amo mais o Senhor do que ela. Eu amo mais a Cristo. Eu amo mais a Deus e amo mais a sua lei do que meus próprios filhos. Foi duro? Foi. Perder a oportunidade de ter a minha filha, que há muitos anos não convivia comigo, tê-la comigo novamente. Mas as exigências do discipulado, às vezes, vai nos levar a conflito com os nossos filhos. E o que eu estou dizendo de conflito não é que eu não viva bem com ela, mas um conflito que não dá para a gente viver, às vezes, debaixo do mesmo teto, no mesmo lado. Dá para conviver harmoniosamente à distância. E às vezes, infelizmente, não dá. Eu conheço outras histórias de filhos que quiseram se rebelar contra a autoridade do pai dentro do seu próprio lar. E o pai, esse pagou, até o filho completar 40 anos, ele pagou a moradia, que foi o tempo mais ou menos que o filho tomou um pouco de juízo para trabalhar. Ele pagou a moradia do filho durante todos esses anos. Depois de muitos anos, o filho voltou arrependido e disse: pai, eu estou arrependido, gostaria de morar com você. Ele falou: filho, está tão bom assim, vamos continuar com ele, tá? Essa história não é conhecida da maioria de vocês, mas essa história foi falada em público. Muitas vezes eu ouvi ela mais de uma vez. Por isso eu posso dizer até quem disse isso. O meu antigo bispo da Igreja Metodista Adventista. As exigências do discipulado às vezes vão nos levar a conflitos. Porque o pacificador, ele é antes de tudo um discípulo de Cristo, e o discípulo de Cristo nem sempre consegue fugir de conflitos. Ele não é uma pessoa que foge a todo custo de conflitos. Ele busca a paz, ele persegue a paz, ele luta pela paz, mas ele é consciente que às vezes são de conflitos. E você? E você? O que você tem que deixar de lado para cumprir as exigências de Cristo? Será que você vai ter que deixar de lado o amor pela sua esposa mais do que por Cristo? Ou será que você vai ter que deixar de lado o amor que você tem pelo seu filho para amar mais a Deus? Não deixar de amá-lo, mas deixá-lo de lado e colocar o amor por Cristo em uma posição de primazia? Será que essa é a sua situação? Será que as exigências do discipulado têm te alcançado nesse sentido? E se elas têm te alcançado nesse sentido, que posição você tem tomado? Você tem tomado a posição de um discípulo de Cristo, que ama mais a Deus, que ama mais a Cristo, do que a si mesmo, do que a sua família? Ou você tem renunciado às exigências? E para viver em paz e harmonia com a família, você tem amado menos a Deus? Qual é a sua situação? Se nós somos discípulos de Cristo, pode ser que uma hora ou outra as exigências do discipulado nos coloquem em uma situação como essa. E nós temos que tomar a decisão. Se amamos mais a Cristo, ou se amamos mais a nossa família. E se somos discípulos de Cristo, por mais duro que seja, já sabemos a decisão que temos que ter. E se essa situação já tem nos confrontado, ou já tem te confrontado e você tem optado por amar mais a sua família e mais a sua vida do que a Deus, eu quero te dizer que para ser discípulo de Jesus é preciso renunciar. É preciso que você renuncie
e ame mais a Cristo. Para ser discípulo de Cristo é preciso se arrepender. Se essa é a sua situação, essas exigências que a gente já pensava nesse sentido, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa ter coragem para amar mais a Deus do que até os próprios familiares. Porque um discípulo de Cristo não é uma pessoa, ou um pacificador não é uma pessoa que foge de todo e qualquer tipo de conflito. E por que os pacificadores não conseguem fugir dos conflitos? Além das exigências do discipulado, eles não conseguem às vezes fugir dos conflitos, porque para promover a reconciliação entre pessoas e Deus, ou entre irmãos, os pacificadores precisam confrontar as pessoas com seus pecados. E algumas vezes, isso em vez de resultar em reconciliação, vai resultar em conflito pessoal com a pessoa a quem você confronta. O objetivo do pacificador é sempre promover, ou manter, ou restaurar a paz, a reconciliação. Esse é o objetivo. E para isso, muitas vezes nós temos que fazer confronto de pecados. Se nós vemos que um irmão cometeu um pecado contra outro irmão, e vemos dois irmãos em conflito um com o outro, nós, no papel de pacificador, temos que chegar a esses irmãos e tentar promover a reconciliação. E promover a reconciliação significa confrontá-los em seus pecados. Aquele que ofendeu em seu pecado de ofensa, e aquele que é ofendido, às vezes em seu pecado de reação pecaminosa, de não aceitar, procurar um irmão que lhe ofendeu e confrontá-lo em seu pecado. Mas o pacificador, ele tem que buscar as pessoas e fazer esse papel de confrontador. É o que diz Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar, vai repreender entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ou se ele se arrepender, ganhastes teu irmão. Se ele não se arrepender, vai e busca mais uma ou duas testemunhas, duas ou três testemunhas, e vai abrir novamente. Se ele se arrepender, desta vez, ganhaste teu irmão. Mas se ele não se arrepender, vai e diz-o à comunidade, à igreja, leve a situação dele à igreja. Quem sabe assim, sendo confrontado diante de toda a igreja, ele se arrepende. Se ele se arrepender, ganhaste tudo. Mas e se ele não se arrepender? Se ele não se arrepender, o resultado da confrontação do pacificador, ou dos pacificadores, será um conflito ainda maior. Mas o pacificador, ele não vai fugir da possibilidade desse conflito ainda maior, uma vez que ele sabe que ir até a última instância também pode promover a reconciliação. Mas um pacificador não é alguém que foge de todo e qualquer conflito, porque ele tem que confrontar as pessoas em seus pecados para promover a reconciliação. E isso, às vezes, em vez de promover a reconciliação, promove mais conflito. Quantos aqui já passaram pela situação de confrontar um irmão em seu pecado, e esse irmão virar a cara para você, e de repente não falar mais com você, não conversar mais com você? Às vezes, quando isso acontece com algum irmão, a gente fica com receio de confrontá-lo novamente e dizer: irmão, eu te confrontei uma vez pelo seu erro, agora você está reagindo de maneira mais pecaminosa ainda.
Às vezes nós ficamos com receio de fazer isso. E a maioria das vezes que nós nos recusamos como discípulos de Cristo e pacificadores a confrontar as pessoas para promover reconciliação, é porque temos medo de que esses confrontos gerem conflito pessoal. É porque às vezes queremos estar bem com as pessoas. Às vezes queremos ser aceitos por todos, aprovados por todos. Queremos ser bem vistos. Como diz a garotada, queremos estar sempre bem na fita. E por isso a gente não confronta. Por isso a gente se acovarda. Mas o pacificador não é um covarde. Um pacificador, ele não foge da possibilidade de conflito com vistas à reconciliação. Em segundo lugar, eu quero dizer que os pacificadores não são pessoas dispostas a abrir mão de tudo, de absolutamente tudo para manter a paz. É verdade que o pacificador, ele vai abrir mão de muitas coisas. Ele vai abrir mão de privilégios. Ele vai abrir mão de direitos, muitas vezes. Ele vai renunciar muitas coisas. Um pacificador, ele algumas vezes tem que passar por cima do seu próprio orgulho, dos seus medos. Ele tem que abrir mão de muitas coisas. Mas ele não é alguém que abre mão de tudo, de absolutamente tudo, para manter a paz. Algumas vezes o pacificador terá que se agarrar, terá que se apegar a algumas coisas essenciais, que não dá para abrir mão em nome da paz. Um pacificador jamais abrirá mão da justiça para manter a paz. E é interessante a gente observar isso aqui dentro do contexto do Sermão do Monte. Porque, lembre-se, as bem-aventuranças são um conjunto de virtudes que compõem o caráter de Cristo. E todas elas estão presentes harmonicamente na pessoa do discípulo. Não há desarmonia, não há contradição entre elas. Então, o pacificador é também alguém que tem fome e sede de justiça. E ele não pode abrir mão da justiça, de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, para manter um relacionamento harmonioso com as pessoas. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer o que é errado aos olhos de Deus, só para manter um bom relacionamento com os amigos. Temos que ser justos na relação com os nossos amigos. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um policial. Ele, numa ronda com os seus parceiros de ronda militar, que eram ainda parceiros seus amigos, e eles estavam andando pela rua e de repente eles ouvem que a pessoa dá tiros, e eles começam uma perseguição policial, e de repente aquele meliante, aquele bandido volta-se para trás e começa a atirar neles, os policiais, e eles continuam a perseguição, também atirando. E a pessoa joga a arma para fora, joga a arma para longe e cai. E essa pessoa que contou a história disse que ele foi o primeiro a chegar. Quando ele chegou primeiro, ele já pegou a algema, já algemou a pessoa. E os colegas chegaram irados atrás, porque tinham sido alvos daqueles tiros, que não acertaram, graças a Deus. Mas porque aquele bandido havia atirado nele, eles chegaram muito irados e queriam atirar no rapaz. E aquele moço que era crente disse: não, vocês não vão atirar. Vocês não vão atirar. Ele já está imunizado, já está preso, não precisa fazer isso. Ele disse que os colegas e amigos ficaram irados com ele também, ficaram com raiva dele também, como se ele fosse defensor de bandidos.
É lógico que aqueles policiais agiram assim no momento de ira. E logo depois saiu uma pessoa, abriu o portão do cidadão e disse: olha, ele jogou a arma aqui dentro do meu quintal. Eu vi tudo. Essa pessoa contou essa história para dizer o seguinte: olha, sempre vale a pena para fazer o que é correto diante de Deus, mesmo que você crie um conflito com seus amigos, sempre vale a pena fazer o que é correto diante de Deus. Porque no final das contas, fazer o que é correto aos olhos de Deus sempre será melhor. E eu digo isso mesmo que algumas vezes isso resulte em perseguição, mas sempre será melhor. Mesmo que o melhor seja o conflito e seja a perseguição. Isso é o melhor aos olhos de Deus. No caso daquele policial, foi o melhor porque o vizinho viu tudo. E se eles atiram naquela pessoa, com certeza iam parar na corregedoria da polícia e sofreriam processos como policiais. Porque a linha entre ser uma pessoa da lei e um bandido é muito fina. Para sair de policial para bandido, aqueles que são policiais sabem disso, é muito tempo. Por isso, sempre vale a pena fazer o que é justo, mesmo que isso às vezes cause conflito. Sempre vale a pena fazer o que é certo aos olhos de Deus no relacionamento com o seu patrão, mesmo que isso te custe um emprego, mesmo que isso te cause conflitos entre os colegas de trabalho. Sempre vale a pena fazer o que é correto aos olhos de Deus. Não vale a pena ser conivente com a corrupção, não vale a pena ser conivente com a mentira, não vale a pena ser conivente com o roubo, não vale a pena ser conivente com nenhuma situação injusta para mantermos um relacionamento harmonioso e pacífico com aqueles que estão ao nosso redor. A paz a justiça, melhor dizendo, não pode ser sacrificada no altar da paz. Quando a justiça for colocada em xeque, aí é possível um conflito. O apóstolo Paulo disse: quando possível, tende paz com todos os homens. Quando possível. Mas algumas vezes, de fato, em algumas situações, não será possível. Não será possível manter a paz quando tivermos que abrir mão da justiça. Não será possível abrir mão da verdade para manter a paz. Como disse anteriormente, nós vivemos um mundo cujo discurso é da tolerância máxima. Temos que ser tolerantes com tudo. E ser tolerante significa abrir mão, às vezes, até da verdade, para que a gente tenha relacionamentos harmoniosos. Esse é um discurso que tem sido muito falado no meio religioso. Que temos que ser tolerantes. Temos que ser tolerantes com todos, com tudo e com todos. Uma tolerância que é pregada às custas da verdade de quem é Deus. Uma tolerância que é pregada, às vezes, à custa da verdade sobre o pecado. Uma tolerância que é pregada, às vezes, para manter a paz, às custas de negar quem é de fato Jesus. Uma tolerância que é pregada para manter a paz às custas de não proclamar a verdade sobre o arrependimento, sobre a fé em Jesus como essencial, e no Cristo como único que nos salva.
que nos reconcilia com Deus. Não precisamos abrir mão da verdade para mantermos relacionamentos harmoniosos. Isso não significa que seremos, ao falar a verdade, pessoas grosseiras, porque o pacificador não é grosseiro. Porque o pacificador, antes de tudo, é uma pessoa que também é mansa. E por ser manso, ele é gentil, ele é educado, ele é cortês, mas fala a verdade com cortesia, com gentileza. É alguém que, como aquele antigo maluco do Che Guevara falou, e ele acertou: temos que ser firmes, porém sem perder a verdade. Temos que ser firmes na verdade, mas não precisa, para ser firme na verdade, necessariamente perder a verdade. Mas às vezes nós nos envolveremos em conflitos pessoais, porque não dá para abrir mão da verdade. E devemos nos envolver em conflitos, no sentido de que não importa se a pessoa faça cara feia para nós, não importa se a pessoa nos rejeita, não importa se a pessoa nos persegue, não importa se a pessoa nos calunia, vamos manter a verdade. Até porque um pacificador é também alguém que é perseguido por causa da justiça. Então, não vamos confundir. Não vamos nos enganar sobre o que é ser pacificador. Para ser pacificador, não precisa abrir mão da verdade. E se tivermos que abrir mão da verdade, nós optaremos pelo conflito. No sentido de que não importa se a pessoa vai ficar em conflito conosco. Para ser pacificador, não precisa abrir mão da justiça. E se algum entre nós tem feito isso, você não está sendo um pacificador na ótica de Cristo. Você está sendo um pacificador segundo o seu próprio coração pecaminoso. Um pacificador que só quer manter a harmonia com as pessoas, que quer fugir da crítica, que quer ser conhecido como alguém que é paz em qualquer circunstância. E se nós formos paz em qualquer circunstância, pode ter certeza que nós estamos muito mais próximos de ser um falso profeta do que um discípulo de Cristo. Pois o falso profeta é que diz paz, quando não há paz. E se temos sacrificado essas coisas para manter a paz, a verdade, a justiça, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos renunciar àquilo a que temos nos apegado. Renunciar a nós mesmos para ser um pacificador na ótica de Cristo. Pois não tem como ser um pacificador se não for um discípulo disposto a se arrepender. Não tem como ser um pacificador se não for um discípulo disposto a renunciar à mentira, à injustiça, a renunciar o amor próprio e a aceitação própria em relação aos outros. Não tem como ser um discípulo de Cristo. Mas, se você tem falhado, a boa notícia é que Cristo continuamente nos chama, e Ele está nos chamando ao arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é dessas pessoas. É dessas pessoas. E todas as bênçãos do reino dos céus pertencem a essas pessoas, aos bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe. Que sejamos pacificadores, mas que não sacrifiquemos as verdades de Deus para manter a paz. Que o Senhor nos abençoe
que sejamos pacificadores, mas que não sejamos pessoas covardes, que fogem do conflito e que negam a Cristo para não se envolver em algum conflito, para não ser rejeitado. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento e que sejamos de fato pacificadores. Amém? A próxima semana estaremos vendo ativamente, então, o que é ser um pacificador. Fique aqui, de oração. Senhor, nós, Senhor, fomos alcançados pela Tua graça. O Senhor mesmo nos reconciliou contigo. O Senhor mesmo nos chamou para seguir os Teus passos e para aprender de Ti. O Senhor é o nosso exemplo perfeito do que é ser um pacificador. O Senhor é o príncipe da paz, o perfeito pacificador. Mas mesmo assim, o Senhor não abriu mão da justiça para nos reconciliar com Deus. O Senhor não abriu mão da verdade para nos reconciliar com Deus. O Senhor não deixou de falar a verdade, confrontar o pecado, mesmo sabendo que pessoas iriam endurecer ainda mais o coração. O Senhor é o perfeito pacificador e é o exemplo para todos nós. Ajuda-nos a ser teu discípulo. Ajuda-nos a ser pacificador. Para que sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos. Em teu nome,